Olá! Em Mateus capítulo 4, a Bíblia nos diz o seguinte: Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, disse a Jesus: Se você é o Filho de Deus, que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Jesus foi tentado e, sendo tentado, nos ensinou a enfrentar as tentações. É interessante perceber que Jesus estava aqui no deserto e no deserto ele foi tentado especialmente com a semente da dúvida. Assim como aconteceu lá no Jardim do Éden, quando a serpente enganou Eva e lhe disse: não é bem assim, não foi bem assim que Deus falou. Não é bem verdade que se você comer, você vai morrer. Não é bem assim. Eva foi enganada pela serpente, comeu do fruto da árvore que Deus havia dito que não deveria ser comido, deu ao seu esposo e a humanidade foi contaminada pelo pecado. Aqui, Jesus está no deserto, sendo tentado da mesma forma, sendo tentado em relação à palavra de Deus. Sim, porque Jesus havia sido batizado por João no Jordão, no Rio Jordão, e ali, quando ele terminou de ser batizado, ele ouviu uma voz. Veio uma voz do céu dizendo: Este é o meu Filho amado, em quem tenho prazer. Agora, o adversário vem e diz: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. É interessante perceber que Jesus, quando foi batizado e depois sendo tentado, ele ainda não tinha iniciado o seu ministério. Ele ainda não havia começado a realizar toda a obra que ele realizou no mundo. Mesmo assim, ele ouviu a voz do Pai dizendo: Este é o meu Filho em quem tenho prazer. Deus estabeleceu em Jesus a sua identidade pela sua palavra. A identidade de Jesus estava firmada na palavra do Pai, não nas suas obras, não naquilo que ele viria a realizar. Da mesma forma, a nossa identidade precisa ser baseada não simplesmente naquilo que fazemos ou deixamos de fazer, até porque em muitos momentos seremos privados de fazer aquilo que gostaríamos de fazer. Mas precisamos sim firmar a nossa identidade na palavra do Pai. Você é filho de Deus, eu sou filho de Deus, nós somos filhos do Pai e por isso precisamos nos firmar nesta palavra. A tentação não foi simplesmente transformar pedras em pães para saciar a sua fome. A tentação, na verdade, de Jesus foi a dúvida. O nosso adversário colocou em dúvida a palavra de Deus para o Filho. Da mesma forma como ele sempre procurará colocar em dúvida a palavra de Deus para mim, para você, as promessas de Deus para mim, para você, para cada um de nós. Firmemo-nos, portanto, na palavra de Deus. Ela é suficiente. Nela estamos firmados, nela estamos garantidos. E temos então a certeza de que somos filhos do Pai. Não precisamos fazer nada para provar isso. A palavra do Senhor é suficiente para garantir que somos filhos de Deus, que Ele é o nosso Pai, que nos ama, que cuida de nós e está à nossa disposição para nos ajudar a enfrentar os desafios da vida. Que o Senhor, para tanto, nos ajude, hoje e sempre, a ter a nossa identidade clara, cristalina, na palavra do Pai, firmada na palavra de Deus. Que o Senhor nos abençoe hoje e sempre. Amém.